O poder da Cabala. Antes de tudo, é preciso reconhecer que este mundo não é baseado em leis, mas em poder econômico, político, militar, etc. E que este poder, exercido por todos os meios disponíveis, mas sobretudo pelo controle e programação mental da população, via religião, sistema educacional e indústria cultural em geral, não pode ser dissociado do satanismo e do ocultismo, isto é, do reino espiritual tenebroso de Satanás, tomado como padrão para o mundo pelos altos membros das sociedades secretas. Os iluminados mantêm bibliotecas ocultas cheias de antigos tratados sobre demonologia que eles estudam avidamente, pois obtêm quase todo o poder que possuem desses espíritos, sem os quais o controle mental que exercem não pode funcionar plenamente. Algumas de suas linhagens são descendentes dos fariseus, que praticavam secretamente satanismo babilônico na época de Cristo. A sociedade atual nada mais é do que a culminação de séculos de esforços de cabalistas, pedreiros e iluminados para controlar completamente outros seres humanos. Cabala, a chave das coisas que foram mantidas em segredo desde a criação do mundo. A Cabala teria sido ensinada pelo próprio Deus a uma companhia seleta de anjos que os transmitiram secretamente ao homem após a sua queda. De Adão, a doutrina passou a Noé e depois a Abraão, que emigrou para o Egito, onde difundiu uma parte dos mistérios. Moisés foi iniciado na Cabala e iniciou os 70 anciãos nos segredos da doutrina. Davi e Salomão foram os mais profundamente iniciados na Cabala. Cabala, portanto, é uma doutrina esotérica da vertente mística do judaísmo, reservada apenas a alguns privilegiados, que visa conhecer a Deus e o universo. A palavra, de origem hebraica, significa recepção. O mais antigo monumento literário sobre a Cabala é o Sefer Yetzirah, livro da formação, considerado anterior ao século VI, no qual se defende a ideia de que o mundo é a emanação de Deus. Os primeiros comentários sobre esse pequeno livro foram escritos durante o século X, e o texto em si é citado desde o século VI. Sua origem histórica não é clara. Como muitos textos místicos judeus, o Sefer Yetzirah foi escrito de uma maneira que pode parecer insignificante para aqueles que o leem sem um conhecimento maior sobre o Tanakh, Bíblia judaica, e o Midrash. O trabalho mais importante do misticismo judeu é o Zohar, Esplendor. Trata-se de um comentário esotérico e místico sobre a Torá, escrito em aramaico. A tradição ortodoxa judaica afirma que foi escrito pelo rabino Shimon ben Yohai durante o século II. No século XII, um judeu espanhol chamado Moses de Leon, em hebraico Moshe ben Shem Tov, declarou ter descoberto o texto do Zohar, que foi então publicado e distribuído por todo o mundo judeu. O historiador e estudante da Cabala, Gershom Scholem, mostrou que o próprio de Leon era o autor do Zohar. O Zohar contém e elabora muito do material encontrado no Sefer Yetzirah e no Sefer Bahir, e sem dúvida é a obra cabalística por excelência. Do século XIII em diante, a Cabala ramificou-se em uma literatura extensiva, ao lado e frequentemente em oposição ao Talmud. O grande ressurgimento da magia no final do século XV e, junto com ela, o advento do que veio a ser chamado de ciência moderna e que continuam a influenciar fortemente a cultura ocidental até hoje, está ligado a textos herméticos, pilares das ciências ocultas e da astrologia em nível popular e de certos postulados da filosofia e da teologia em nível erudito. Toda a grande herança mágico-astrológica do pensamento antigo e da Idade Média estava inserida em um quadro platônico hermético amplo e orgânico por meio daqueles escritos. Nesse quadro, dominam não só
a tendência a captar a unidade que, no fundo, subentende as diferenças, mas também a aspiração a conciliar as distinções e a exigência para uma unificação total na unidade-totalidade. Não é à toa, portanto, que aquilo que os físicos mais buscam seja a unificação de todas as leis da física. Na Cabala, a árvore sagrada do Sefirot, em hebraico contagem, números, representa o cosmos, incluindo Deus masculino, o Shekinah, Ana, a deusa feminino, e o reino de Sião. A fundação de todas as coisas são os órgãos genitais masculinos ou o processo generativo sexual. Em Sof, do hebraico sem limites, é o todo supremo da Cabala, aquilo que podemos chamar de Deus em seu aspecto mais elevado, não sendo, no sentido estrito da palavra, um ser, já que, sendo autocontido e autossuficiente, não pode ser limitado pela própria existência, que limita a todos os seres que a possuem. De Ein Sof é que emanam os Sefirot para formar a árvore da vida, que é uma representação abstrata da natureza divina, pleroma. Ein Sof é o não ser, um princípio que permanece não manifestado e é incompreensível à inteligência humana e aos seres que a possuem, num contexto puramente filosófico e psicossomático. A árvore sagrada do Sefirot foi colocada de modo oculto por Leonardo da Vinci em sua A Última Ceia, pintada entre 1495 e 1498. O atomium, com 103 metros de altura, representa um cristal elementar de ferro ampliado 165 bilhões de vezes, com tubos que ligam as 9 partes, formando 8 vértices. As esferas de ferro, com cerca de 18 metros de diâmetro, estão ligadas por tubos com escadas no seu interior, com um comprimento com cerca de 35 metros. As janelas instaladas na esfera do topo oferecem aos visitantes uma vista panorâmica da cidade. Projetado pelo engenheiro belga André Walter-Kane para a Expo 58, Exposição Universal e Internacional de Bruxelas, ou Feira Mundial de Bruxelas, entre 17 de abril e 19 de outubro de 1958, a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, situa-se junto ao estádio Balduino I, em Isel Park, a 7 quilômetros de Bruxelas. O termo Cabala não veio a ser usado até meados do século XI, e naquela época referia-se estritamente à escola de pensamento relacionada ao misticismo esotérico. Desde então, o conhecimento cabalístico passou a ser usado por filósofos herméticos, neopagãos e de outros grupos religiosos. Versões cristãs da Cabala começaram a aparecer no início do século XVIII. Desde o final do século XIX, a Cabala também tem sido estudada como um elevado sistema racional de compreensão do mundo, mais que um sistema místico. O judaísmo ortodoxo, por sua vez, rejeita a ideia de que a Cabala tenha causado mudanças ou desenvolvimento histórico significativo. Hoje, essa palavra é usada para descrever muitas escolas judaicas, cristãs ou neopagãs de misticismo esotérico. Cada grupo adota diferentes conjuntos de livros que eles mantêm como parte de sua tradição e rejeita as interpretações dos outros grupos. A Cabala tem sido usada por muitos como uma forma de conjuração de espíritos demoníacos conectados pela força das trevas. Em Levítico 19:31, Deus proibiu terminantemente que se consultasse tais espíritos. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes.
Valeu e até mais.